os que recebem ordens. Evangelho segundo o Espiritismo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofresse os outros. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terás de pagar. O apóstolo Pedro nos fala: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. No livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a Boa Nova não ensina genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios, no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muitas vezes, não te correspondem aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra, e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete às ordenações humanas, por amor ao Senhor Divino. Jesus nos diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Espírito Miramês. Quando a vontade de agredir o que se encontra sob nosso comando for muito grande, pensemos se Jesus faria isso. Se queremos ser amigos de Jesus, sejamos brandos com os que já suportam o peso da vida nos ombros frágeis. Em todo lugar cabem os conselhos do Mestre. Convidemo-lo
para andar conosco todos os nossos passos, para que não erremos o caminho. Façamos isso e veremos que a felicidade passa a ser nossa esperança, clima onde podemos respirar. Tenhamos energia no nosso posto de mando, mas não nos esqueçamos do amor, para que essa energia se torne maleável e ensine com justiça. Todos os grandes homens no mundo que abusaram do poder se encontram em duras provas, comendo do mesmo alimento que impuseram aos seus inferiores. Se é o nosso dever ensinar-lhes, façamo-lo com benevolência. O apóstolo Tiago nos fala: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente carregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos. Através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. O apóstolo Paulo nos fala, servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre um instrutor do aperfeiçoamento.
Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cismos da vida.